Então vamos lá. Olha só, agora vamos falar da página 164 e 165. A insatisfação dos colonos. O desenvolvimento econômico das colônias gerava conflitos de interesse entre as elites coloniais e a metrópole, devido a uma contradição interna do sistema colonial. Para continuar explorando a colônia, a metrópole precisava desenvolvê-la. No entanto, ao fazê-lo, os colonos fortaleciam-se para lutar contra a exploração sofrida. Então, a metrópole adotava medidas restritivas para contê-los e reforçar a exploração, o que criava dificuldades à expansão econômica colonial. Aqui é uma situação realmente complicada. Por quê? Imagine numa família em que o pai dá muita liberdade para o filho, porque ele precisa que o filho fique autônomo por conta das demandas da família. Às vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, então ele precisa que os seus filhos sejam mais autônomos, que eles tenham mais iniciativa. Mas ao mesmo tempo que ele cria essa iniciativa no seu filho, às vezes seu filho vai querer tomar umas atitudes que na idade dele, para o pai, não parece interessante, mas que para aquele jovem parece. Então, aquele jovem vai dizer, mas por que eu posso fazer isso e não posso fazer aquilo? Por que eu tenho essa responsabilidade e não tenho esse direito? Ou por que eu tenho esse direito e não tenho essa responsabilidade? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a colônia queria fazer com que a metrópole queria que a colônia se desenvolvesse, presta atenção, de novo, Portugal queria desenvolver o Brasil para que ele pudesse atender melhor às necessidades econômicas de Portugal. Essa estrutura, mesmo que pequena, gerada na colônia, ela fortalecia esses colonos, ou essa elite colonial que nós lemos na última vez, né? Nós tínhamos aquelas pessoas que viviam para defender os direitos ou os interesses de Portugal aqui, mas você tinha uma elite colonial também aqui, que não necessariamente estava vinculada aos interesses de Portugal. E aí o que vai acontecer aqui? Para impedir o desenvolvimento da colônia, o governo de Portugal impunha uma série de proibições. Por exemplo, em 1751, para evitar o extravio de ouro, foi proibido aos colonos exercer o ofício de ourives na região das Minas Gerais. Em 1766, a medida foi estendida para Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Também foi proibido em 1785 manter manufaturas têxteis na colônia. Aqui tem a ver com tecidos, com a exceção daquelas que produziam panos grosseiros de algodão destinadas à vestimenta dos escravos ou à confecção de sacos. A medida tinha como objetivo concentrar a mão de obra da colônia essencialmente em duas atividades: a agrícola, exportadora, e a extração de minério. Desse modo, os tecidos usados pelos colonos ou outras manufaturas deveriam ser importados por meio do comércio metropolitano. Além disso, até 1795, foi proibido aos colonos instalar a indústria do ferro, o que os obrigava a importar da Europa as ferramentas e utensílios de que necessitavam. Por essas e outras medidas, havia muito descontentamento na colônia, provocando, ao longo do tempo, o acúmulo de tensões e conflitos entre os colonos e colonizadores. No final do século XVIII, um colono português, professor de grego e latim em Salvador, Luís Santos Vilhena, manifestou assim a sua insatisfação. Não é das menores desgraças o viver em colônias. Então você está vendo o seguinte: Portugal, ele precisava que essa colônia se desenvolvesse, porém ela precisava que se desenvolvesse até certo estágio. Por quê? Para que ela não saísse do seu foco principal para Portugal, que era o quê? Atividades agrícolas e extração de minério. Então essa era a função. Então, por exemplo, o ourives é o cara que mexe com ouro, é o profissional que mexe com ouro. É aquele profissional que faz nossas alianças, nossos anéis, nossos cordões, e assim sucessivamente. Então, como o Brasil tinha grande riqueza em ouro,
Para que o ouro não ficasse de uma maneira assim, passível de não ser completamente fiscalizado, os portugueses fizeram com que essa profissão fosse proibida. Então, assim, é muito interessante a gente ver isso aqui, mas isso aqui é simples, não vou gastar muito tempo aqui, né? Passa agora para a página 165, rebeliões coloniais, conflitos entre colonos e colonizadores. Ó, durante o período colonial, diversas rebeliões envolvendo parte da população e representantes da metrópole ocorreram. Historiadores consideraram que as primeiras rebeliões tiveram como objetivo modificar o quê, né? Aspectos da política na colônia, sem a determinação de separar a região rebelada de Portugal. Foi, por exemplo, o caso da revolta de Beckman, da Guerra dos Mascate e da revolta da Vila Rica. No final do século XVIII e início do século XIX, aconteceram revoltas, entre as quais podemos citar a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que distinguiam das primeiras porque tinham entre seus objetivos o propósito de romper com a dominação por parte da metrópole e estabelecer a independência política das regiões rebeladas. As rebeliões eram, portanto, expressões do esgotamento do sistema colonial. Aqui nós não vamos estudar as rebeliões propriamente dita. Aqui o autor só quer dizer o seguinte, que nós tivemos uma série de revoltas que confirmam a tese do autor de que havia uma insatisfação, ok? Depois eu posso até fazer um outro vídeo falando só dessas revoltas, dessas rebeliões. Mas aqui, para que a gente foque no nosso tema, fazer igual Portugal fez, vamos focar só numa coisa, aqui ele está dizendo o seguinte, essa tese dele aqui é como se essa prova da tese, que a tese dele está certa, ok? Então vamos para a página 166 e 167. Só que agora a gente vai dar um pause, a gente vai fazer o vídeo 3, beleza? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos falar da Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789. Aqui fala da Inconfidência Mineira, onde ideais iluministas influenciaram pessoas que estavam ali em Minas, né, na região das Minas Gerais, para poder fazer o quê? Para poder lutar por uma liberdade. Como eu disse para vocês, depois eu vou fazer um vídeo propriamente dito falando das revoltas. Então, se a gente segurar na página 66 e 67 agora, nós vamos perder o foco da independência. Na página 168, ele faz a mesma coisa, ele vai dar uma pincelada aqui na Conjuração Baiana. Mas essa é uma parte só de cenário, entendeu? Então a gente não precisa se prender por hora aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando só da questão das revoltas. Estamos na página 168, então passamos a 166 e a 167, que vai falar, né, da morte de Tiradentes, um herói nacional, né? Agora nós vamos trabalhar os caminhos da emancipação brasileira, página 168. Como vimos no capítulo 11, no início do século XIX, o exército de Napoleão Bonaparte, imperador da França, dominavam diversos países europeus. A única força capaz de resistir aos franceses era a poderosa marinha de guerra da Inglaterra. Não podendo conquistar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte fez o quê? Tentou vencê-la pela força econômica. Para isso, decretou em 1806 o bloqueio continental, o qual determinava que os países da Europa continental deveriam fechar os seus portos ao comércio inglês. Só que nós trabalhamos
Isso aqui já está legal. A gente até fez um comparativo com o embargo comercial entre Cuba e Estados Unidos. Tá? Então vamos lá. Chegada da corte portuguesa. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, pois sua mãe, a Rainha Maria I, sofria de transtornos mentais. O governante português não pretendia cumprir as ordens de Napoleão ao aderir. O governante português não pretendia cumprir as ordens de Napoleão e aderir ao bloqueio continental, já que os comerciantes de Portugal mantinham importantes relações com o mercado inglês. Além disso, temia a reação da marinha inglesa, que poderia atacar as colônias de Portugal. Assim, Dom João se manteve neutro no conflito entre franceses e ingleses. O governo francês não aceitou essa indefinição e determinou a invasão de Portugal. Sem condições de resistir à invasão das tropas napoleônicas, Dom João e a corte portuguesa embarcaram para o Brasil sob a proteção da esquadra inglesa e chegaram à Bahia em 22 de janeiro de 1808. Então aqui nós estamos trabalhando o quê? Bloqueio continental. O bloqueio continental impede que os países da Europa continental negociassem com o Reino Unido. Porém, Portugal não se posicionou. Pelo contrário, continuou sua relação com a Inglaterra, pois tinha medo que a Inglaterra pudesse, porque tinha uma marinha muito poderosa, ocupar as colônias e dar um certo trabalho aos portugueses. Então Portugal decide vir para o Brasil e ele se retira desse conflito, apoiado pela essa esquadra portuguesa. Tá? É claro que não é só isso, mas isso é o que nós precisamos agora. Ok? Então essa questão aqui, nós debatemos ela em sala e ela foi muito tranquilo o debate. Nós trabalhamos até sobre um texto em forma de resumo no caderno, tá? Está no caderno de vocês. E aí nós vamos para a página 169, que vai falar do governo de Dom João no Brasil. Ó, em 8 de março de 1808, a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro. Ou seja, chegaram em janeiro e se instalaram em fevereiro, em março no Rio de Janeiro, porque a palavra janeiro duas vezes. A corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, onde Dom João organizou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa, nomeou ministros de Estado, colocou em funcionamento diversos órgãos públicos, instalou órgãos de justiça e criou o Banco do Brasil. Segundo alguns historiadores, as medidas econômicas, culturais e administrativas adotadas pelo governo de Dom João contribuíram para o processo de emancipação política do país. É aquilo que eu falei para vocês, é como se a gente estivesse imaginando um filho que de repente ele tem todas as condições de se tornar independente. Por quê? O pai ensinou tanta coisa a ele que agora ele já consegue fazer o próprio dinheiro, ele já consegue pagar o próprio aluguel, se ele quiser, com a renda que ele tem. Ele sabe fazer comida, ele tem responsabilidade. Só que para o pai ele ainda é menor de idade, mas o pai não está vendo que ele está dando as condições necessárias para que esse filho se emancipe. Numa hipótese aqui para você entender o exemplo. Continuando. Aí ele vai falar aqui do fim do monopólio comercial. Ó. O governo inglês, sem perda de tempo, procurou tirar o máximo proveito da proteção militar que deu à corte portuguesa. Interessados na expansão do mercado para suas indústrias, os ingleses pressionaram Dom João a acabar com o monopólio comercial sobre a colônia. Assim, 6 dias após seu desembarque na Bahia, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Com essa medida, extinguiu-se o monopólio colonial, exceto para alguns produtos, como o sal e o pau-brasil. Perdão que eu estou com um pouco de alergia. Só passar rinite aqui. Ok, mas eu não posso deixar de fazer aqui o vídeo. Então não vai ser essa enfermidadezinha aí que vai nos atrapalhar. Os comerciantes da colônia ganharam liberdade de comércio e o Brasil começou a se emancipar de Portugal. Em tese, a abertura dos portos às nações amigas se aplicava
a todo país que desejasse comercializar com o Brasil. Por esse motivo, o governo inglês procurou obter privilégios para o seu produto. Isso foi conseguido com o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que reduzia para 15% a taxa alfandegária sobre os produtos ingleses vendidos no Brasil, em comparação aos demais países que deveriam pagar uma taxa de 24%, até mesmo a taxa dos artigos portugueses era superior, 16%. Então olha só como é que o negócio é interessante. A Inglaterra conseguiu fazer com que o governo português assinasse um decreto em que a Inglaterra pagava mais barato o imposto do que os produtos portugueses. Você vê como é que é o negócio. O próprio Portugal, porque aqui Dom João, por mais que ele estivesse no Brasil, ele ainda era rei de Portugal. Então era como se ele fizesse assim, Portugal vai pagar mais imposto do que a Inglaterra. Ou seja, é como se você desse mais desconto para o filho do vizinho do que para o seu, né? Continuando, nessa época, manufaturados ingleses inundaram o mercado brasileiro. Sapatos, tecidos, guarda-chuvas, talheres, ferramentas, charutos e até caixões. Na expressão de Gilberto Freire, um grande sociólogo brasileiro, houve uma britanização sistemática da economia brasileira. E somente em 1816 ocorreu a equiparação das taxas alfandegárias para os ingleses e portugueses. Mas estes não tiveram condições de competir com o bem montado esquema comercial e industrial inglês. É igual hoje, por exemplo, a gente pode pegar a China. Você acha que um produtor brasileiro, um fabricante de brinquedos tem condição de competir com o mercado chinês? Poxa, é muito difícil. Eu até dei esse exemplo para vocês na sala. Se você for comprar lá um brinquedinho, uma pepa, né, unicórnio, poxa, você vai no mercado desses populares que nós temos aí, no camelô, poxa, você compra aquele produto muito barato. Aí você vai, às vezes, comprar um produto desse fabricado no Brasil, com as taxas que os empresários brasileiros pagam, a questão da mão de obra, que é um pouco mais cara do que a da China. Então fica muito difícil essa concorrência entre produtos brasileiros com produtos chineses. Então, se você realmente não tiver uma maneira de proteger esse mercado, de incentivar esse mercado, acaba engolindo. Então foi o que aconteceu aqui com a Inglaterra. A Inglaterra acabou engolindo acontece aí, uma de carro, de moto, o conflito com os portugueses, beleza? Continuando. Na interpretação de diversos historiadores, os ingleses foram os grandes beneficiários da abertura dos portos, pois conquistaram o mercado brasileiro. Então eu vou fechar aqui de novo, tá? A página 169. Então nós trabalhamos agora a página 168 e a 169. Valeu? Vamos lá, página 170. Liberdade industrial. Em 1808 foi decretada a liberação da atividade industrial no Brasil. Em outras palavras, estava autorizada a instalação de fábricas na colônia. Essa medida não foi, porém, suficiente para mover a industrialização no país, pois a abertura dos portos e a assinatura do Tratado de 1810 com a Inglaterra dificultava esse processo. Havia também problemas como falta de capital para investir em máquinas, mão de obra especializada e tecnologia industrial. Além disso, produtores e comerciantes ingleses empenharam-se em impedir a expansão industrial local, pois não queriam perder o mercado interno brasileiro. Eu te dar um exemplo disso, a gente pode pensar nas montadoras. Vamos pensar aí. O Brasil teve um projeto de montadora, que é aqueles carrinhos chamados de Gurgel, não sei se vocês se lembram. Mas o Brasil não tem, por exemplo, uma montadora. Há uma proibição para ter a montadora? Não. Mas como que um empresário brasileiro vai entrar nesse mercado? Cara, para entrar nesse mercado ele tem que ter muita grana, ele tem que ter muito investimento em tecnologia, ele tem que ter mão de obra especializada. Até hoje, se você for parar para analisar, essas indústrias elas têm que mandar os brasileiros para os seus países para que eles sejam treinados. Às vezes vem
profissionais lá de fora para treinar esses profissionais aqui. Então até hoje nós temos tanto problema da mão de obra como a infraestrutura, a questão financeira. Poxa, você pega, por exemplo, o empréstimo nos países desenvolvidos, né? Você vai ter taxas anuais que vai beirar aí a 5%, 7%. Pô, aqui no Brasil só paga isso por mês. Entendeu? Talvez um empresário aí que tenha uma condição um pouco melhor até consiga taxas mais baixas. Mas, cara, você ainda vai pagar isso por mês. Fora que é o seguinte, aqui no Brasil, os trabalhadores ganham pouco e custam muito. Então, assim, nós temos uma série de situações que precisam ser revistas, né? Precisam ser transformadas. A leis trabalhistas, não no sentido de tirar direitos, mas de facilitar as coisas, né? O custo do funcionário também, fazer com que esse custo saia da mão, eu não sei de que pessoa a gente poderia dizer, mas que vá para a mão do próprio funcionário. Porque a gente escuta de empresários que o funcionário, na verdade, ele custa o dobro. Imagine se esse 50% do custo fosse verdadeiramente o custo e o outro 50% fosse para o bolso do funcionário, do trabalhador. Ele seria um trabalhador com mais dignidade, seria um trabalhador que trabalharia provavelmente com mais empolgação. Por quê? Porque seria mais valorizado financeiramente. Então você imagina, um cara que ganha 5 mil, ele ganharia 7.500 e os outros 2.500 seriam sim o seu custo. Talvez ele produzisse muito mais. Mas e se o governo ainda conseguisse reduzir ainda mais o custo? Em vez de ele custar 2.500, esse cara que ganha 5 mil, ele custa só 1.000. E aqueles 1.500 ficam no bolso do empresário. Bem, eu não sou economista, não vou entrar nessa área, mas são só uma situação que a gente pode falar aqui. A elevação do Brasil a Reino Unido. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Com essa medida, o Brasil adquiriu autonomia administrativa e deixava de ser, na prática, colônia de Portugal. Além disso, costumava-se uma situação incomum, além disso, consumava-se uma situação incomum para os portugueses. A antiga colônia tornava-se a sede do reino. Essa inversão foi crescentemente questionada em Portugal, sendo um dos fatores que impulsionaram o movimento da recolonização, de recolonização dos portugueses, ou seja, eles queriam recolonizar o Brasil. Eles queriam que o Brasil deixasse de ser Reino Unido, ou seja, o Brasil voltasse a ser colônia. E aí, nós vamos falar agora da questão cultural. O governante, Dom João, ele faz o quê? Ele vai trazer para o Brasil diversas academias de cunho cultural, como a Academia Militar e da Marinha e do Hospital Militar, as primeiras instituições de ensino superior, com a fundação de 2 escolas de medicina, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, que deu origem à atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Imprensa Régia, que iniciou a publicação do jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, e, por fim, a Academia de Belas Artes. Perdão, como eu disse a vocês, eu estou resfriado, mas não vou deixar de fazer o vídeo. Também foram contratados artistas e professores estrangeiros que chegaram ao Brasil em 1816. Era a chamada Missão Francesa, chefiada por Joaquim Le Breton, agora ficou difícil que ele ficou francês, né? Que trazia, por exemplo, o pintor Debré. E aqui ele segue aqui com uma série de pessoas que vieram junto. E assim, as realizações de Dom João VI no âmbito da cultura durante os 13 anos de sua permanência no Brasil foram grandes e variadas. Historiadores consideram que essas realizações não expressavam, porém, a preocupação do governante em beneficiar a maioria da população que vivia no Brasil. Seu propósito foi fundamentalmente satisfazer os anseios da elite colonial e da corte que migrava para a colônia. Show? Aqui não precisa explicar, porque o próprio texto é autoexplicativo. Então a gente fecha aqui na 170. Aqui vai falar da Revolução Pernambucana. Como eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar esse tema aqui, não vai cair na prova.
mas nós vamos trabalhar depois a página 171, ok? Um abraço, tamo junto. Bora, amor!